Yes! Sejam muito bem-vindos à primeira edição do Festival de Música Yes Nós Temos Jazz, que acontece aqui no Centro da Música Carioca Arthur da Távola, no Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos! O projeto surgiu a partir da... Eu comecei a perceber que havia muita gente na rua fazendo som, que não era roda de samba. Então eu comparo esse novo jazz à roda de samba, que ela nasceu na rua, e eu fico observando esse movimento de bandas de rua, tocando jazz, né? Minha história foi na rua, e eu achei que caberia um festival. E graças a Deus a gente conseguiu o Alê Aldir Blanc, junto com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, a gente conseguiu contemplar essa ação, esse festival. Eu sou Henrique Vaz, trompetista da banda El Miraculoso Samba Jazz. Estamos aqui no Yes, Nós Temos Jazz.
na verdade, isso veio desde 2009 que eu comecei a acompanhar esse surgimento, né, na rua, né. Na época eu estava na graduação, lá na faculdade, fazer bacharelado em trompete na Unirio, né, e os amigos iam para Lapa, né, tocar na rua, né, nos bares, e esse movimento foi crescendo. E a gente, logo em seguida, também vi com a proposta, junto com um amigo meu, Marcos Luz, que é o contrabaixista, a gente também veio com a proposta também de montar uma banda, né, montar um conjunto instrumental para a gente fazer ali tocar as músicas que a gente queria tocar, só que a gente não tinha um espaço onde tocar, né, um lugar para tocar, e a gente começou, né, a se adequar. Mas óbvio que o centro da cidade, o centro do Rio, sempre teve muito músico, né, fazendo, muito artista de rua. E só que a gente começou com uma proposta de tocar na Urca, né? Por que a Urca? A Urca era ali pertinho da Unirio, né? Então eu ia para lá quase todo dia eu ia para a Praia Vermelha ali, ficar estudando meu trompete. E eu falei, cara, não rola nada aqui nessa praia, né? Uma praia super tranquila, a gente podia fazer alguma coisa acontecer, né? Óbvio, rolava já um samba lá, né? Que rolava às segunda-feira, uma coisa mais local. E a gente falou, pô, vamos fazer uma coisa aqui também, né, da música instrumental, né, trazer para um lugar aqui para música instrumental, né, um lugar novo, diferente.
Bom, eu sou Henrique Vaz, trompete e sintetizador, né, dentro da banda. Temos o Marcos Luz, que é o contrabaixista, né, o baixo elétrico, às vezes ele vai de baixo acústico, né, e também uma das pessoas que compõem as músicas da banda. O Jefferson Moreira, que é o nosso guitarrista, maestro, né? A gente, apesar de ser uma fusão de ideias diferentes, mas a gente tem um maestro, né? Por incrível que pareça, que é o maestro da harmonia, né? O Jefferson, ele saca muito de harmonia, então ele pega uma melodia e transforma, vai para um caminho harmônico que dá outra cara, né? Ele é o nosso maestro da harmonia, né? E é o nosso guitarra man, né? E é o nosso grande improvisador da banda. E temos o Gabriel Erickson, né? Que veio agora, né, de 3 anos para cá, 2, 3 anos para cá, né, mais ou menos isso, né, que veio somar com a gente, né, dentro da banda, dentro do projeto, que ele não estava desde o início, né, mas ele depois entrou, né, o outro baterista da gente saiu, e ele veio para cá somar com a gente, veio misturar também tudo que ele sabe, tudo que ele vem aprendendo, né, as influências dele junto com a banda.
Às vezes, se a gente estivesse cantando, talvez, né, no caso aqui uma banda instrumental, talvez alguém que estivesse lá do outro lado né, do planeta, talvez não teria a dificuldade de entender o idioma, mas como é a música instrumental, né, a sonoridade ela vai encaixando, né, ela vai se adequando, né, ou você vai se adequando àquele tipo de sonoridade, né, vai sendo conquistado por essa sonoridade, né. É muito disso também, né? É muito essa visão quando a gente tem na hora de tocar na rua, né? A gente vai pra rua tocar, a gente vai pensando que aquele cara, né, nunca ouviu esse tipo de música, né? Ou se já ouviu, né, vai ouvir de uma forma diferente, né? El Miraculoso, então, El Miraculoso é porque a gente, quando começou a tocar, a gente tocava na rua, mas não era bem na rua, a gente começou a tocar em Botafogo, num barzinho, e o barzinho era bem pequenininho, né, e aí só cabia um da gente dentro do bar, para você ter uma ideia, e aí a gente fazia milagre para poder tocar ali no espaço que tinha, então era uma coisa milagrosa, né, e tem um som, né? A gente tinha que tocar com uma sonoridade bem pequena por conta da vizinhança, né? Era o bar, o nome do bar era o Clube da Esquina, que era amigo da gente, né? Que chamou a gente, e o projeto começou ali.
O público da gente não é um público que curte a música instrumental, é um público que nunca ouviu a música instrumental, né, e estava ali na rua passando, de repente, cara, o que som daquele instrumento, né? O trompete, e olha a guitarra, né? E o cara tá tocando uma música, e é um tema do The Doors que o cara tá tocando, é um tema do Bob Marley, e o cara tá fazendo de maneira instrumental, e aí, né, o jazz ele envolve tudo, né? Não é só o gênero jazz, né, americano, né? Então a ideia quando a gente traz também para dentro do nome da banda, né, o El, né, do Miraculoso, é trazer todas as influências latinas que temos, né, latinas-americanas, para a música, né? E o samba jazz, obviamente, está aí na nossa raiz, né? Mas misturar tudo, né?
miraculoso Samba Jazz!